Trump já é inelegível no Colorado. Eu tô vendo gente comemorar como se fosse grande coisa, mas não é bem assim. Primeiro, é um entre 50 estados. Segundo, a Suprema Corte deles tem que confirmar a decisão e a Suprema Corte, na atual configuração, tende a ser pró-Trump. E outra questão é que, se Trump não concorrer, todo aquele eleitorado dele vai buscar alguém com um perfil parecido, porque a extrema-direita conspiracionista e golpista veio para ficar. E mais, essa eu soube hoje, se ele se tornar inelegível, o sub tem mais chance de se eleger que o próprio Trump. É mole? Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, deixe o like ou dislike, o seu comentário que é sempre muito importante, e comente, seu comentário soma muito e eu falo sério. Não deixe de conhecer também meu livro Missione, aprovadíssimo com 5 estrelas, nas compras verificadas da Amazon. Não é minha mãe, não é robô, não é conta falsa, são leitores, compradores, dando a sua opinião. Então, eles dizem que é uma ótima leitura para suas férias, link no post fixado. Eu fui estudar de perto essa questão do Trump porque, como eu vivo repetindo aqui, o que acontece lá pode ser, apenas pode, mas pode ser um prenúncio do que rola por aqui ou do que vai rolar por aqui. Aqui Bolsonaro tá inelegível, mas a turma dele, inclusive os fãs pessoais dele, estão oriçados, tem força política, tem representação no Congresso. Ontem um deputado quase saiu no tapa com o ex-vice-presidente e atual senador Hamilton Mourão. E você via pela conversa que o cara é um defensor inquestionável da figura do Bolsonaro. Enfim, é característica dessa corrente política se agarrar a líderes populistas e não soltar com facilidade. É só por isso que o Partido Republicano, que concentra o público conservador dos Estados Unidos, e nunca teve ninguém tão histriônico, tão abjeto, tão antidemocrático, essa é a palavra, ainda resiste em soltar a mão do Donald Trump. O cara tá só aumentando o tom neofascista dos discursos. Ele disse recentemente que os imigrantes envenenam o sangue da nação, que é exatamente o que o Hitler dizia em relação aos judeus. A propósito, no mundo todo, especialmente depois que a guerra na Palestina causou levantes anti-Israel, os partidos que são duros contra os imigrantes estão ganhando força, e ser contra imigrantes é uma das bandeiras, obviamente, dos ultranacionalistas que estão no campo da extrema-direita. Enfim, o que chegou aí, chegou para ficar. A Europa, especialmente, se assustou muito com a concentração de ativistas islâmicos nos protestos contra Israel. Por quê? Porque a população caucasiana europeia, tendo menos filhos, está envelhecendo e está muito palpável como discurso político esse crescimento dentro dos países europeus de valores, costumes e tradições muito diferentes daqueles que compõem a cultura local. O medo de perder a identidade é um forte argumento político da extrema-direita. Eles usam isso muito. No caso do Trump, tem a questão da imigração também, que inclui tanto os refugiados do mundo todo quanto os mexicanos. E o que ele fala, mesmo que pareça ter saído das páginas do Mein Kampf, do Hitler, faz sentido para milhões de pessoas. Então lá, hoje, a coisa está assim. O estado do Colorado sacou uma lei da época da Guerra da Secessão que diz que insurgentes, pessoas que se voltam contra o governo democraticamente estabelecido, têm que perder os direitos políticos. Como nos Estados Unidos o Trump alimentou uma tentativa de insurreição, que foi a invasão do Capitólio no 6 de janeiro, os juízes do Colorado bateram o martelo. Lá o juiz tem martelo, no Brasil não. E se a Suprema Corte do país não reverter a decisão, Trump não terá votos no estado do Colorado. Sem contar que a decisão pode ser seguida por outros estados. Mas a expectativa, como eu disse, é a de que a Suprema Corte, que é alinhada atualmente com o Trump, ou com os valores do Trump, reverta a decisão do Colorado. Então, a questão que se coloca é: isso é ruim ou é bom? É onde eu vou voltar para o ponto que eu estava. Os republicanos precisam do eleitorado do Trump. A direita democrática não se elege hoje em dia em lugar nenhum sem essa parcela mais extremista e mais raivosa do eleitorado. Eu tenho dito isso aqui. Entretanto, meu amigo e minha amiga que entendem que eu só estou falando de política internacional porque ela conversa com a nossa, entretanto, as pesquisas eleitorais mais recentes apontam o seguinte quadro lá nos Estados Unidos. Se as eleições fossem hoje, quase todos os nomes republicanos que estão colocados tirariam o Joe Biden do poder. Menos, veja só você, o Trump.
Repetindo, hoje o Trump perderia para o Joe Biden, mas se os republicanos tivessem outro candidato, esse candidato provavelmente ganharia. Eu fiquei sabendo dessa hoje, estou confiando na informação porque é de um jornalista conservador que vive nos Estados Unidos e porque ele está torcendo para a Suprema Corte respeitar a decisão do Colorado, justamente para que alguém da direita conservadora, menos radical e menos golpista, com mais chance de ganhar, tenha a chance de substituir o Trump, que é o candidato mais provável, apesar de tudo, e com isso devolver o poder para os republicanos. Mas lá nos Estados Unidos, como no Brasil, parte do estrago já está feita. Se o Trump não for candidato, milhões vão votar na pessoa para quem ele apontar o dedo. Isso vai significar discurso de ódio, perseguição de minorias, anticiência, toda a cartilha. Porque tem muita gente se elegendo com essas pautas. Inclusive muitos picaretas que vivem uma vida devassa e posam de santos dos últimos dias. É parte do pacote do mundo globalizado e dominado pelas Big Techs. Lá vou eu de novo, mas lá vou eu de novo, deixando exemplos fresquinhos. Nicolas Ferreira, o Chupetinha, escreveu post em inglês para o Elon Musk, mandando o Elon Musk ir responder a Janja Lula da Silva, que o criticou o Elon Musk e a plataforma dele, o X, o antigo Twitter, no caso da invasão do perfil dela. Você tem noção do que é isso? Não é só um motoboy de treta, é um parlamentar brasileiro se prestando ao papel de marcar a roubinha do cara e dizer: Elon Musk, vem ver o que ela tá falando. E como o Musk respondeu, dizendo que a rede não tem responsabilidade se vazaram a senha do e-mail dela, o Nicolas ainda mandou um: a lenda respondeu. Entende o deslumbramento? E o curioso, são os mesmos caras que vivem repetindo a teoria da alt-right de lá, abraçada e popularizada pelo Olavão aqui, de que existe uma conspiração para uma governança global, a nova ordem mundial, onde grandes corporações e países malvadões se unem e ocupam o lugar de quê? Dos estados livres. Eles são nacionalistas, eles são antiglobalistas, mas lambem bola de bilionário que tem rede social com atuação planetária. Então, se não for o Trump, vai ser o governador da Califórnia, por exemplo, o Ron DeSantis, que tenta ser mais radical que o Trump. Mandou recado, inclusive, para nós brasileiros. Vocês não têm o direito de vir aqui para morar. Vou deixar o link dessa matéria no post fixado, é de agosto. Mas se um cara desses ganhar do Biden, Chupetinha, Bananinha e outros políticos com apelido de palhaço de festa infantil vão comemorar. Em resumo é isso. Eu li muita gente dizendo que o Trump está inelegível. Não está. Está momentaneamente inelegível em um dos estados do país dele. E a outra coisa é que se não for ele, a chance dos republicanos arranjarem um tão extremista quanto é gigante. Até para acalmar os ânimos dos fanáticos pelo Trump. E isso vai fortalecer a extrema-direita daqui, porque ela é internacionalmente unida. Faz congresso, convida palestrante de um país para falar em outro. É só ver o circo que armaram na Argentina para a posse do Javier Milei, que se elegeu negando o rótulo de extremista de direita. Ele era libertário, mas já está lá solapando a liberdade dos cidadãos. Baixou uma lei para tirar do auxílio, que é o Bolsa Família deles, qualquer pessoa que for pega ocupando as ruas em protesto contra o governo dele, entre outros absurdos, isso com menos de um mês, gente. Enfim, um festival de hipocrisia, uma gente rasa que veio para ficar e a gente aqui no Brasil tem que observar com atenção, porque é só o que a gente pode fazer, observar com atenção. Eu sou Maurício Ricardo, este é o meu livro, Missione. Ele estava de cabeça para baixo, mas ele é assim. Inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like ou seu dislike, seu comentário que é sempre muito importante. Lute pela democracia.